Seja bem-vindo a mais um podcast do Renan. Eu sou o Renan, tá começando agora mais um episódio sensacional, sensacional mesmo. Eu quero que você tá assistindo esse podcast aqui agora, e você é homem, ou se você é mulher, assiste, manda esse vídeo depois pro homem, seu namorado, seu amigo, seu marido, qualquer um. Isso aqui hoje é conversa para homem. Tô com um cara aqui que é meu amigo, cara que eu admiro muito, muito, muito. Eu quero que vocês deem as boas-vindas hoje para esse mestre aqui, ó, Luiz Melo. É isso aí, rapaziada. Seja bem-vindo, meu irmão. Legal, cara. Prazer ter você aqui hoje, hein? Pô, é um prazer grande estar aqui, né? Pessoal, prazer estar aqui falando com vocês. É sempre um privilégio a gente poder estar falando um pouquinho da nossa trajetória e compartilhar um pouquinho, tanto dos tropeços quanto dos acertos, que podem, aquilo que me ajudou, talvez possa ajudar você que está em casa aí, né? Então, é um privilégio. Obrigado pelo convite, Renan. Que isso, irmão. Cara, é uma honra ter você aqui. Né? O Luiz, ele é marido da Juliana e já tiveram aqui no podcast, tá? Vou deixar no cardzinho aqui o podcast que eles vieram e falaram sobre constelação familiar. E hoje o assunto é meio diferente, né, irmão? Hoje nós vamos falar com os cabocão que tá aí. É isso aí. Os pé rapado aí, de não tem noção nenhuma que estão fazendo a vida. É, cara, na verdade, muitos homens, nós sabemos que pra gente pedir ajuda, às vezes a gente precisa estar nas últimas, né, cara? É verdade. Só que hoje, eu acho que o mundo tem tanta informação, tem tanto conhecimento, né, que eu acho que os homens estão mais abertos a buscar conhecimento para poder melhorar a sua vida, para buscar, às vezes, um discernimento de uma dificuldade que está passando. E não é diferente, né? Todos nós sabemos que esses desafios estão aí com todo mundo, né? Então, acho que a ideia é essa. Porra, deu uma engasgada aí, malandro. Pode deixar a tela preta e branca. Não, tá de boa. Pode deixar aquela tela preta e branca aqui agora. Começamos já daquele jeito. Porra, bora. Ó, o assunto é tão sensacional que eu já tenho uma engasgada aqui, Porra. pessoal. Vocês me perdoem. Mas é o seguinte, o que o Luiz falou, cara, é a pura verdade. E assim, meu irmão, eu te conheço um pouquinho, sei de algumas coisas que você já passou, é um privilégio. E o pessoal que está em casa às vezes não te conhece. Eu queria saber, né, principalmente o pessoal que está em casa, quem que é o Luiz Melo, irmão? Se apresenta um pouco aí, deixa a galera te conhecer um pouco mais. Eu vou começar me apresentando, sou filho do Antônio e da Lídia, né? São dois portugueses que vieram para o Brasil há muitos anos atrás e se conheceram no Brasil, fizeram a vida aqui, né? E num contexto muito difícil, né? Todo imigrante ele passa por desafios, né? Primeiro porque está longe da família, uma terra nova, diferente, né? E por outro lado, normalmente o imigrante ele tem um viés de trabalho muito forte, né? Porque se ele faz esse processo de imigração é para buscar uma vida melhor, né? Sim. Então isso é uma coisa que tem muito forte na nossa família, né? De trabalhar duro, né? Então meu pai e minha mãe foram grandes exemplos, assim como meus avós também, de trabalho duro, né? E, bom, sou casado com a Juliana, eu tenho 4 filhos, né? Não 3 filhos, 4. Nós contamos também um bebezinho que nós perdemos, né? Então eu tenho a Helena, que é do meu primeiro casamento, com a Juliana eu estou no meu segundo casamento, e com a Juliana eu tenho a Juju e o Theo, né? E o Rafa que nós perdemos. Então, são 4 filhos. Falando um pouco da minha vida profissional, né, a gente costuma dividir, né, apesar de hoje achar que não é tão simples assim a gente dividir a vida entre profissional e pessoal, eu acho que elas acabam andando juntas, né? E acabei fazendo uma carreira, eu acho que meus pais têm muito orgulho dessa carreira que eu fiz, devo muito a eles, aos meus avós, né? Fui para uma área técnica, né, uma área
de exatas, né? Me formei em engenheiro, numa faculdade muito boa lá no Rio de Janeiro, né? A FRJ, fiz engenharia metalúrgica. Legal. Aí tive a oportunidade de entrar numa grande empresa, né? E nessa empresa eu pude fazer uma carreira longa, tive muitas oportunidades de crescimento, né? Nessa empresa, que estou lá até hoje, né? E acabei, durante a minha carreira profissional, fazendo vários cursos de formação, né? Fiz MBA, fiz mestrado, me aperfeiçoei nessa área técnica, né? Bastante. Só que na hora que você começa a subir na empresa, você começa a perceber que você tem que lidar com as pessoas. Esse também foi um grande desafio, né? Eu errei muito enquanto líder das pessoas, sabe? A gente se forma engenheiro, acha que o trato com as pessoas vai seguir as mesmas métricas que o trato, por exemplo, que eu tenho para resolver um problema de engenharia. E não é assim. Não é assim. Então, também procurei me aperfeiçoar nisso, e nisso eu coloco um grande mérito para minha esposa, né? A Juliana, ela sempre me colocou assim, nessa área desconfortável, né? Essa zona de desconforto, para que eu pudesse buscar algum conhecimento adicional. Melhorar, né? Então, fui para a área de coaching, fiz várias certificações em coaching, e mais recentemente, aí, nos últimos 2 anos e meio, a gente acabou fazendo um trabalho muito forte em constelação familiar, né? Com o pessoal lá do IDESB, e cada etapa isso vai moldando a gente, né? Então, basicamente é isso. A Juliana tem uma carreira utilizando como pano de fundo as constelações familiares. A gente tem trabalhado junto em alguns projetos e tem sido muito interessante essa experiência, né? Sensacional. Então, basicamente, a minha trajetória, resumindo aí em alguns minutos, é essa. Perfeito. Perfeita apresentação. Tenho certeza que a galera que está em casa vai te conhecendo melhor agora no decorrer dessa conversa, né? Eu queria começar esse bate-papo também, irmão, agradecendo, né, os patrocinadores e apoiadores desse canal aqui. Isso é muito importante, né? Graças a eles aqui a gente tem um suporte para fazer esse podcast acontecer. Legal. Então eu queria agradecer primeiramente a Carrec, tá? Que é uma empresa que faz vídeos profissionais aqui para nossa agência, o Vinícius. Então, agradecer realmente ao Vinícius por toda a ajuda, por toda a força e suporte que ele dá pra gente aqui nesse canal, principalmente na agência também. Queria agradecer a Valdívia, inclusive tem uns docinhos aí pra gente degustar aí no meio da conversa, caso a gente queira, tudo bem? Hoje a gente tem também o Pastel do Zapa como patrocinador aqui do podcast, eleito o melhor pastel de 2022 da cidade. Então, só tem gente fera aqui. E estamos estreando hoje a ID Store. ID Store da minha amiga Ingrid. Isso aqui, inclusive, é um presente para você. Obrigado, Renan. Sensacional. Que legal. É um presente aí. A partir de hoje, então, o Luiz está sendo agraciado aí. Obrigado. E todo convidado nosso vai receber um mimo do canal aqui. Espero que você goste da lembrança, que você use, né, principalmente. O X da questão é que você use, né, irmão? Não vai ganhar o negócio e deixar lá parado. Com certeza. Legal, Renan. Obrigado, viu, cara? Adoro caneca para tomar um café. Olha isso. Aí, ó. E a frase aí, você acha que é verdade? Mas é claro que é verdade. É muito, né? Você sabe que o ser humano, ele se você for buscar o ser humano mais antigo, o quarto critério que entrou para classificar que aquele cadáver lá era um ser humano, o primeiro ser humano que habitou na Terra, foi a sua capacidade de cooperar. Então, na verdade, as pessoas precisam de pessoas. Você sabe como é que eles identificaram isso? Não. Porque ele tinha uma cicatriz no fêmur. Essa múmia que foi encontrada há milênios atrás aí, ela tinha uma fratura no fêmur. E como seria possível um cara naquela época sobreviver? Ou seja, ajuda de alguém. Ajuda de alguém. Então, a partir daí, consideraram que esse era o primeiro ser humano descoberto, né? Caraca, que loucura, irmão. Que sensacional. Olha que história, pessoal. É isso aí, cara. Conversar com o Luiz é isso aí, é passear realmente por um meio de conhecimento que às vezes a gente não tinha nem noção. Então, peço para você, não saia desse podcast, fique aí, já deixa o like aqui, inscreva-se no canal, importantíssimo isso pra gente, tá bom? Eu vou deixar aqui, tá, o link do Instagram do Luiz para você acessar, já seguir ele, tá? A gente vai entrar nos assuntos aí que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância para você. Luizão, legal, Renan. A gente
inicia aqui então esse podcast, tá? E você se apresentou um pouco aí, né? Contou bem, de uma forma bem rasa, né, pra galera e tudo mais. E eu quero começar, cara, abordar um tema X. Vamos lá. A gente está deixando bem claro para as pessoas, né, que esse episódio aqui principalmente é para os homens, né? Os homens, a gente tem conversado muito, principalmente eu e você, né? Eu acredito que a gente tem uma missão, acredito até que Deus se envolveu nisso e colocou essa missão aí pra gente, né? Eu sei que eu não sou melhor que ninguém, eu erro, tenho meus pecados, com certeza você também, mas eu acho que é uma missão de a gente passar conhecimento de algumas coisas que eu tenho certeza que mudaram a sua vida e com um pouco que você já me ensinou, mudou a minha também. E o que a gente tem feito e quer fazer e vamos fazer um futuro bem próximo é passar uma informação para esses homens que estão em casa, certo? E a minha pergunta é, irmão, qual que você acha que é o maior erro que os homens principalmente estão cometendo na vida deles? Você consegue responder essa para nós? Pô, Renan, essa é uma pergunta difícil, cara, porque eu não tenho todos os elementos para dizer qual que é o maior erro que os homens estão tomando em relação às suas próprias vidas. Mas voltando a um ponto, para a gente poder elaborar essa resposta, talvez ela não vai ser conclusiva, mas ela pode dar um cheiro para a gente por onde nós podemos ir, é que aquilo que me tocou e vem me tocando foi exatamente a minha grande dificuldade alguns anos atrás. Então, o que acontece? O homem, na verdade, duas grandes coisas aconteceram. Uma externa, que é um movimento que a gente vem notando de exclusão do masculino, vamos chamar assim, do homem. Então, eu acho que existem, sim, situações difíceis, né? E eu não estou entrando no mérito disso, eu só estou colocando que nesse mundo que nós construímos, que a humanidade construiu, que chegou até aqui, foi importante o papel do homem como o papel da mulher, né? E que o fato da gente excluir esse homem, e eu falo isso na figura do pai, tá? Para qualquer ser humano, porque até onde eu sei todo mundo tem um papai e uma mamãe. Então, a exclusão dessa figura masculina para a criança e depois o futuro adulto, isso traz efeitos negativos para a sua própria vida, né? E a gente tem feito pesquisas, né, leituras, grandes autores aí já evidenciando isso já nessas próximas gerações, né? A gente pode até depois dar mais detalhes sobre isso. E o outro aspecto foi um aspecto sobre a minha própria vida, né? Ou seja, o homem, ele tem uma dinâmica diferente para resolver seus problemas. Toda pessoa passa por problemas. Então, é muito difícil para o homem se abrir com outra pessoa. Eu falo de mim mesmo. Para eu procurar ajuda, o cara tem que estar arrebentado mesmo, porque ele fala assim, cara, eu não consigo sair daqui, preciso de ajuda. Às vezes é uma ajuda em relação ao seu trabalho, na sua relação com o seu chefe, com os seus subordinados, com os seus pares. Às vezes é uma dificuldade de relacionamento em casa com a mulher, com os filhos, com os próprios pais, com os irmãos. E esse cara, ele sofre uma pressão muito grande. Primeiro a pressão própria dele. Sim. Cara, o cara tem de inquietação, né? O cara tem que sustentar a casa. Ele se preocupa com isso, em dar um conforto, em dar uma condição boa para a sua própria família. Uhum. Ele se preocupa de estar ausente, porque muitas vezes esse cara tem que estar muito mais ao mercado do que em casa, né? E isso é um grande desafio. E ele vai conversar com quem sobre isso? Com quem? Esse era um grande desafio que eu tinha. Com quem que eu vou falar sobre isso? Sim. Pô, você vai falar sobre um problema que você tem com a sua esposa, com qualquer pessoa? Não vai. Você vai falar um problema que você tem com o seu filho, você está chateado porque o seu filho está com um comportamento inadequado. Pô, tu vai tabelar com quem isso? E aí? Complicado. Então nós temos dificuldade de enxergar aonde encontrar ajuda. E aí o cara vai para o mundo, aí ele vê que o mundo está massacrando. O mundo está massacrando a figura do homem. Oprimindo. O cara já não pode falar o que ele pensa, isso. Que ele já pode ser rotulado. Ele às vezes está perdendo o seu espaço de diálogo, né? E junto a isso vem, eu acho que essa minha inquietação, né? De falar, porra, beleza, cara, mas tá, o
que resposta nós podemos dar para isso? Né? E aí a gente vem falando sobre isso, né, Renan? Sobre esse projeto de falar algo específico para os homens. Né? Então eu diria que esse nosso bate-papo, na verdade, foi uma inquietação minha e que eu encontrei um refúgio para isso. E talvez aqui a gente possa elaborar, ganhar voz, ganhar voz para desafios que os homens sentem e que não encontram lugar para isso. Ao contrário das mulheres, que nesse ponto eu acho que a gente devia aprender mais com elas. Sem dúvida. As mulheres trocam muito mais entre si, elas não têm esse negócio da vergonha de falar sobre a sua família, elas tabelam muito mais, elas têm grupos onde elas discutem problemas pessoais até. Pessoais, né? Elas procuram muito mais ajuda para desenvolvimento pessoal. Se você pegar aí as pesquisas sobre desenvolvimento pessoal, as mulheres ganham mais de 70% do gênero é feminino que procura ajuda, né? Muito bom. Leitura também, quer dizer, enquanto que o homem se preocupa em ler, por exemplo, livros sobre negócios, sobre dinheiro, e está certo, eu não estou dizendo que não deva fazer isso, porque eu mesmo sou um grande consumidor desse tipo de conteúdo, mas quando ele fala que ele vai ter que ler um livro sobre como criar seus filhos, ou como criar seus filhos num ambiente onde há muita interferência externa, por exemplo, pô, o cara, para ele é difícil. Né? Primeiro que ele não acredita muito. Né? Por outro lado, ele não acredita, mas também não faz diferente. Então, é um desafio para nós homens isso. Né? Eu posso fazer uma pergunta para você, então, Luizão, que é o seguinte, cara, olhando para isso que você está me falando, o homem, eu vejo isso na minha vida até, inclusive, né? A gente tem amigos, a gente sabe que a gente pode contar com eles, tudo mais, né? Inclusive, a gente já conversou muito sobre isso também, sobre alguns problemas e tal. E eu sinto essa falta realmente de homens se abrirem com homens e tal. Eu sou um cara que eu quero quebrar isso também, eu não vejo problema. Isso até, dependendo da situação, eu sou até rotulado pelos meus amigos de tipo, o Renan é foda. O Renan fala mesmo, impressionante, papapá. Mas a minha pergunta é, você acha que a nossa geração, a gente não tem uma diferença tão grande de idade, mas você acha que essa geração, dessa galera dos 30, dos 40, ela tá em silêncio pela geração que foi passada, nossa? Você acha que esse silêncio dos homens vem lá de trás, porque o homem tem que ser forte, o homem tem que aguentar o tranco? Como é que você vê isso, irmão? A primeira coisa é que, eu não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar como que uma catedral ela é construída. Catedral? Uma catedral. Igreja. Uma igreja. Nossa, não, cara. Ela leva muitos anos. E normalmente são tantos anos que superam gerações. Trocam os pedreiros. Então você imagina, o cara que está fazendo a fundação dessa igreja, possivelmente ele não vai ser capaz de ver uma parede sequer dela. Né? A próxima geração chega, vê aquela fundação pronta. Se ele ficar criticando muito o jeito que aquela fundação foi feita, ele não vai fazer a parte dele. Ele vai querer refazer a fundação que foi feita. Sabe quando essa catedral vai ficar pronta? Nunca. Então, na minha opinião, se a gente ficar aqui criticando o que as gerações anteriores fizeram, nós não vamos fazer aquilo que precisa ser feito. E nós não vamos poder alcançar a gratidão daquilo que nos foi entregue na condição que foi entregue. Ótimo. Até porque o mundo era outro. É muito fácil hoje, Renan, eu chegar aqui num mundo com internet, GPS, satélite para tudo que é lugar. Cara, uma infraestrutura tecnológica, uma riqueza que nós temos nessa geração, criticar o que os meus pais fizeram, cara, numa geração que não tinha boa parte daquilo que a gente está vendo hoje. Ou seja, eles foram os verdadeiros responsáveis pela fundação disso que nós estamos vivendo hoje. E muitos deles não estão vivendo isso. Sim, é uma verdade. Então, assim, eu não costumo entrar nessa da gente fazer uma crítica ao que foi feito antes. Pelo contrário, eu sou grato ao que me foi entregue. Eu acho que esse é um bom movimento. E a gente tem que tomar um cuidado com essa expressão de gratidão, porque se usa muito hoje. Né? Eu sou grato por isso, eu sou grato.
A gratidão não é uma expressão. Ser grato é uma postura. Então, se eu sou grato a alguém, eu tenho que ter uma postura diante disso. Então, quando você fala grato por isso, grato pelo sol, grato pelo não sei o quê, pô, isso é efêmero, cara. Isso não traz nada concreto. Agora, se você é grato pelos seus pais, pelas gerações anteriores, ou seja, o que eu posso fazer com isso? Continuar a construção que me foi dada. Agora, se eu ficar criticando o jeito que os caras fizeram, eu vou ter que refazer tudo. Acabou. Perder tempo. Então, veja, era necessário naquela época, e eu não consigo contextualizar isso, a gente teria que estudar o contexto da época. Era necessário que os homens fossem fortes mesmo. Era necessário. Os caras passaram por guerras, por situações. O cara tinha que ter um mindset diferente. Entendeu? Imagina. Então, assim, eu não consigo entrar nesse nível de detalhamento. Por outro lado, o que a gente pode fazer com isso? O que nos resta? Esse é o detalhe. Essa é a grande pergunta. O que nos resta? Né? Fazer algo de bom com aquilo que me foi deixado. Então, enquanto homem, e aí eu vou voltar na minha preocupação. Vários estudos aí recentes têm mostrado que a ausência do pai ou uma exclusão, e a gente pode explicar o que é essa exclusão do pai para uma criança, gera efeitos para essa criança depois que ela se torna adulta também. Né? Então eu vou falar o sentido contrário. O que a presença de um pai causa? Tem uma autora nos Estados Unidos, muito boa, eu posso deixar aqui nos comentários depois, que ela fez o seguinte, ela pegou 4 anos de pesquisa nos Estados Unidos, ela pegou os principais executivas, empresárias de sucesso nos Estados Unidos e estudou o contexto familiar dessas mulheres. E ela percebeu que essas mulheres possuíam uma relação com seu pai muito interessante. Ou seja, elas reconheciam que o seu pai foi um grande incentivador da sua vida profissional. Olha isso. Era um pai próximo, atuante. Então, a forma como a menina se relaciona com seu pai tem uma relação direta com a forma como essa menina vai se relacionar com o mundo, porque o pai representa o mundo. Sobre a ótica das constelações familiares, que o grande autor que fala sobre isso é Bert Hellinger, é que a representação do pai é a forma como a gente se relaciona com o mundo. Então veja, se essa menina teve a oportunidade de olhar para esse pai e perceber dele essa conexão, ela vai sentir isso para o mundo. E isso foi traduzido no seu desempenho profissional. Então, o que eu trago aqui é, toda vez, e é claro que no contexto do casal, eu já fui casado uma vez, tive minhas dificuldades, me separei, estou casado pela segunda vez, tenho dificuldades no casamento. Essas dificuldades não tem nada a ver com eu ser pai e a Juliana ser mãe. Não tem nada. Em absoluto. Todas as minhas dificuldades no meu casamento não possuem relação com o meu relacionamento com meus filhos. Caraca. Por quê? Porque aqui é uma relação de pai e filho. Lá é relação de homem com mulher. Nossa. Esclarecedor isso. No entanto, as crianças não percebem dessa forma. Né? As crianças não percebem dessa forma. Então, se papai e mamãe estão brigando, em algum momento a criança fala, eu tenho que escolher um lado. E normalmente qual é o lado que a criança escolhe? Mãe. Por quê? Pelo sentimento de divindade que um filho tem com a mãe, né? Porque o grande amor, o primeiro grande amor de qualquer pessoa é a mãe. Seja um filho homem ou um filho mulher. É a mãe. Então, se a mamãe está brigando com alguém, fica ruim para a criança que escolheu outro lado. Ela entende que está escolhendo outro lado. E ao escolher desse outro lado, ela está indo contra a mãe. O que na verdade não é assim. A mamãe não vai deixar de amar o filho porque ela também ama o papai. Veja, eu estou falando da dinâmica da criança, só que muitas vezes, e aí isso vai para as mães, eu entendo que existem histórias difíceis, tá? De casamentos difíceis. Sim. Porque a maioria das pessoas, irmão, desculpa a minha interrupção,
A maioria das pessoas deve falar, você deve ouvir muito isso. Você não conhece meu marido. Você não conheceu o meu pai para você falar um negócio desse. Muita gente deve falar isso, né? Fala. E na verdade eu não preciso nem conhecer mesmo. Tipo isso. Porque na verdade, o que nós precisamos é do pai. É óbvio que se eu tiver um pai que está presente, que está ali junto, ótimo. Mas se eu não tenho mais a oportunidade de ter esse pai, ou porque ele já não está mais aqui, ou porque ele era um pai violento, ou o contexto que for difícil, o que eu fico é com a gratidão de ter me dado a vida. Porque esse movimento de gratidão faz com que eu olhe para o mundo de uma maneira diferente. Então, se eu ficar colocando tudo na conta daquilo que aconteceu, eu não consigo avançar. A história Só para a gente fazer só um fecho com relação a essa dinâmica do casal. A mamãe muitas vezes está chateada com o papai. E aí ela faz um movimento que para a criança é uma exclusão. Quando ela fala assim, seu pai não faz nada direito. Deixa que eu faço porque ele não faz direito. O jeito que o papai faz as coisas, esse jeito lá da família do papai não é o melhor. O meu jeito da minha família é melhor. Então, a criança se sente dividida. E esse é o ponto. Esse é o grande X da questão. Quando a criança se sente dividida, é como se ela andasse manca no mundo. Porque, na verdade, a criança é metade mamãe e metade papai. Somos assim, né? Todos nós. Então, veja. Enquanto pai, o que eu posso fazer para os meus filhos? Eu preciso mostrar para ele que, primeiro, eu amo a mãe que mora nele. Acabou. Por quê? Porque é a metade dele. E estar presente se interessando pela criança. Isso é importante para ela. Né? Só que muitas vezes a gente desiste, porque às vezes existe um conflito com a mãe e a gente acaba desistindo. Então, esse é um ponto. Cara, e essa conversa eu tenho certeza que ela vai muito longe, porque eu acredito que são inúmeras não sei se eu falo entre aspas, né, as desculpas das pessoas, né, de não aceitar. Você sabe muito bem, você conhece um pouco do que eu já passei, né, já fui chorar minhas pitangas para você em relação ao meu pai, né? Meu pai é um grande fã meu, né? Obrigado, pai. Eu tenho hoje coração cheio, eu posso falar que eu te amo muito, que isso é muito importante para mim, né? Eu estou trabalhando muito isso, de admirá-lo, porque ele fez o que dava para ele fazer, porque eu também não sou perfeito com meu filho. Eu busco ser, mas é difícil. A gente erra, a gente falha, né? E eu tenho certeza que isso influencia nele também. E uma pergunta que eu quero te fazer, irmão, como que a gente entende essa ótica? É sempre olhando para o passado e meio que não me importa a relação que eu tenho com o meu filho. O meu filho tem que se importar com a relação que ele tem comigo do que eu tenho que relacionar com o meu filho. Ou eu tenho que olhar sempre o meu passado com o meu pai para eu ter uma boa criação do meu filho. Como é que você... Nossa. Rebentei agora, irmão? Bom, vamos lá. A gente vamos organizar a casa. Isso. Né? A primeira coisa que eu recomendo é que a gente volte sempre para a relação com os nossos pais. Tá? Então, primeiro você tem que tomar esse amor dos pais para poder seguir a vida. Enquanto você não faz isso, isso vão ter efeitos na sua própria vida. Você pode adoecer, você pode ter dificuldade para ganhar dinheiro, você pode ter facilidade para ganhar, mas perde, você pode estar sem sentido, sem propósito. Vários efeitos que estão relacionados com o quê? Com a sua forma como você se relaciona com seu pai e com sua mãe. Eles já morreram, faz diferença? Não faz diferença. Isso é demais. Então assim, beleza. Então o que a constelação nos indica, nos mostra que é importante que se faça essa reconciliação, esse movimento de gratidão por tudo do jeito que foi. Até porque não dá para mudar. Sim. Então não te resta muita alternativa. O que resta?
A gente ficar sofrendo, a gente ficar se sabotando, a gente por birra. Porra, então não fez do jeito que eu quis? Mamãe e papai não fez do jeito que eu quis? Então eu vou arrebentar com a minha vida. Pronto, vai arrebentar. Então assim, o que um pai e uma mãe espera de um filho? Que ele possa seguir sua vida adiante, cara. Eu tenho falado pra você, é muito pesado falar que eu quero que ele seja feliz. Pô, beleza, vamos atenuar. Cara, você seguir a sua vida adiante. O que é seguir a sua vida adiante? É você arrumar um emprego, um trabalho, um lugar onde você possa servir as pessoas, formar a sua família, se quiser ter filhos, possa ter filhos, seguir a vida adiante. Esse é o caminho, é isso que todo pai e toda mãe espera de um filho. Então, para isso eu preciso me reconciliar lá. A partir daí eu estou cheio de amor deles, porque o único lugar, o único lugarzinho onde eu só recebo, cara, é nesse lugar de filho. Enquanto eu não vou lá tomar, aí sabe o que acontece? Você vai lá na relação com a mulher e fica exigindo um monte de coisa da mulher, que é lá da sua mãe que está exigindo. Você vai para o teu filho, cara, e fica exigindo do seu filho um amor que não está lá no seu pai. Então, começa lá. É a fase 0. Começou o jogo, tem que estar lá. Tomou esse amor? Vou adiante. Aí vamos, vai. Porque veja, quando você, isso é uma das coisas, né? Uma das coisas que a gente vem falando muito, né? Estou sem sentido, não sei o que fazer da minha vida. Profissionalmente, porra, não sei como é que eu posso crescer, estou estagnado. Possivelmente, o que a gente fala é, possivelmente, se o cara está nessa esfera de desperdição, está perdido, ele não sabe o que faz, ele acorda sem vontade de fazer algo, sem propósito, fala-se muito propósito. O propósito tem uma relação muito próxima com a maneira como eu tenho a relação com meu papai. Então veja, se eu não tomei o amor do meu papai do jeitinho que foi, eu vou ficar perdidaço aqui. Sabe aquele cara que fala assim, irmão, eu não sei para onde eu estou indo, eu sei que eu estou indo, cheio de si, cheio de vontade de fazer algo, mesmo sem saber ainda exatamente todo o mapa. Esse cara está cheio de pai, está cheio do amor do pai. Olha isso. Agora, o cara está perdidaço, não sabe o que faz, volta lá, pede benção para o pai lá mesmo. Então vamos, aí, a partir daí, você segue com a sua família. Mas eu já tenho tudo isso e estou perdido. Tudo bem, faça esse movimento. Aí você me fez uma pergunta, né, antes de ligar as câmeras aqui. Pô, mas o cara já está numa idade, pô, como é que o cara faz? Cara, quando você está respirando, né, você tem tempo de se reconciliar com a mamãe, com o pai, ir para uma relação profissional bacana, saudável, encontrar um propósito de vida, ter uma mulher, ter uma companheira ou um companheiro, se quiser ter filhos, servir o mundo. O mundo te serviu até ali. Acabou. Agora, precisamos devolver. Então é esse movimento. E esse movimento, irmão, não sei se vai fazer sentido o que eu vou te falar, mas vamos lá. Eu sou um cara muito cristão hoje também, né? E a gente vê, às vezes, na igreja, a gente falando assim, a gente precisa buscar Jesus. Quer ver quem quer? Não? A gente vê muito falando que precisamos buscar Jesus, precisamos buscar Cristo, precisamos ser exemplos, tal. E às vezes a gente vê aquelas pessoas que não buscam Deus, mas têm uma vida perfeita aos olhos de comparação daquele que está comparando, certo? E existe um sentimento de gratidão, existe um movimento de gratidão involuntário. Não sei se eu fui claro na pergunta, mas tipo assim, vamos supor que, tipo assim, o cara nem liga. Às vezes o cara não ligar é melhor do que o cara ter um ódio do pai. Bom, vamos lá. Eu não tenho resposta para isso, né? A última vez que eu li, 55% da humanidade não acredita em Jesus Cristo. 55%. O que isso me diz? A maioria. Ok, que você tem a sua fé e você se sente bem com ela, qualquer que seja ela. As constelações, até onde eu sei, elas nunca se meteram nessa questão da fé.
Mas, o que ela fala são de leis que regem os relacionamentos familiares e os relacionamentos entre pessoas. Mas a minha pergunta, ela está relacionada ao movimento sistêmico realmente da constelação, do sentido de tipo assim, cara, eu não me importo, meu pai está vivo, mas eu não me importo. Tipo assim, como que a vida daquele cara pode ser boa? Não dá pra gente fazer essa avaliação. E nem sei se ela é tão importante assim. Tão importante assim. Porque, na verdade, o parâmetro tem que ser nós com nós mesmos. É diferente você falar assim, bom, eu tenho um cara profissionalmente aqui que desempenha um determinado resultado. Pô, é bacana eu olhar a forma como ele faz e aprender com ele? Aí sim. Certo. Agora, dizer que o cara tem uma vida melhor ou pior que a sua porque o cara tem isso ou aquilo, eu acho difícil. Eu não sei se isso é válido. Entendi. Né? Eu não sei se isso nos ajuda, entendeu? O que nos ajuda na minha opinião, tá? Faz sentido para você fazer isso? Faz. Você sente que isso aqui tem relação com seus valores? Você acredita que isso tem a conexão com aquilo que você quer? Tem, faça. Não tem, não faz. Acabou. Agora, que o outro faz, esse parâmetro, né? Porque qual é o parâmetro que eu vou usar? É um parâmetro difícil. É um parâmetro difícil. Porque às vezes o que é o sucesso para um, para outro é outro. Não faz sentido nenhum, né? Entendi. E aí, voltando na questão do homem, né? Por que então trazer isso? Porque por que trazer essa questão do homem e do masculino? Porque o homem tem um dos pilares que nós temos, uma cobrança alta sobre nós mesmos, é sobre o dinheiro. Esse aí é o assunto do momento, né, irmão? E como é que você... Está relacionado? Aonde que isso se relaciona? Então vamos lá. Por que que o homem se cobra sobre o dinheiro? Porque, veja, a gente acredita que nós estamos conectados de alguma maneira, todos nós. Então, a origem da humanidade passou por desafios que hoje são completamente diferentes do que nós temos, mas que esses movimentos que aconteceram lá atrás, de alguma forma, influenciam a nossa forma de nos relacionarmos hoje. Então, o homem, ele carrega consigo e não tem uma explicação racional para isso. O que tem é a história, da forma como foi. E isso ficou no formato de como as famílias conseguiam sobreviver, porque naquela época, cara, se você sobrevivia, já estava bom. Então, o homem ele tinha que buscar o sustento da família. Então, esse sentimento de responsabilidade de trazer o sustento para a família vem de lá. Então, nós temos essa cobrança, que hoje se traduz em quê? Você tem uma profissão, você desempenhar um trabalho e ser remunerado por isso. Ou como empregado, ou sendo um empresário, ou um autônomo, não importa. Exercendo a sua atividade. Então, por meio da sua atividade, você busca isso. Então, isso está dentro do nosso coração. E isso, às vezes, machuca a gente. A gente se cobra. E aí você entra nesse universo, onde a gente se cobra bastante disso, e ao mesmo tempo vê que eu estou no relacionamento com a minha mulher que também não está legal. Aí eu vejo o relacionamento com o meu filho também não está legal. Vejo meu relacionamento profissional com dificuldades também. Alguma coisa acontecendo. Então esse cara está sendo massacrado. Só que é um massacre silencioso muitas vezes. Como a gente estava comentando. O cara vai reclamar para quem? Para quem? Para quem o cara vai reclamar? Animal, cara. Para quem que o cara vai reclamar? Então veja, a gente pensou nessas 3 esferas de suporte. Primeira esfera, como que nós nos relacionamos com o dinheiro e nós podemos prosperar, tá? Nesse sentido financeiro. Lembrando que prosperar não é ser rico, né? A riqueza ela é relativa, né? Isso. Eu acho que a riqueza do ponto de vista de uma ambiência, eu acho bacana. Sim.
Né? Por quê? É você estar num ambiente rico. Sim. Rico de possibilidades, rico de relacionamentos, rico de oportunidades. É isso aí. Como é que a gente transforma isso financeiramente falando? Ou seja, o homem buscar ter mais dinheiro. Então existe uma forma que a gente se relaciona com o dinheiro. Eu tenho separado os últimos 1 ano estudando bastante sobre essa nossa relação com o dinheiro. Tanto do ponto de vista sistêmico, quanto do ponto de vista financeiro mesmo, né? De administração. Neural mesmo, né? Da forma como o nosso cérebro gasta e retém o dinheiro. Né? Então, do ponto de vista sistêmico, eu diria que é o seguinte, ó. Eu até escrevi um trecho lá, estava comentando com a Juliana, né? A gente interage bastante, né? Quando você está com a mãe, lembra aquele negócio de tomar o amor da mãe? Sim. Eu vou ao mundo, né, com uma vontade grande de servir. Com o pai, eu tenho um propósito, eu tenho um sentido e sei reter esse dinheiro. Consigo fazer bom uso desse recurso. Então, com a mãe, o sentido não é a mãe mesmo, pegar a mãe no colo e não, é com tomar o amor da mãe. A mãe representa a minha capacidade de servir o mundo. E o homem representa a minha capacidade de desbravar esse mundo com coragem, de ir realmente ao mundo com um propósito, com esse propósito, com essa ideia. E aí, essa junção com a mãe, com a figura do pai, a gente pode alcançar o que a gente entende como uma plenitude nisso. Por quê? Porque com a mãe eu vou te dar um exemplo, para ficar mais prático. Então você, por exemplo, está aqui desenvolvendo o seu trabalho. Quando você está aqui, você está com uma paixão tão grande fazendo o que você está fazendo, porque você está servindo as pessoas, você está servindo não só os teus clientes, mas as pessoas que trabalham com você. Esse amor àquilo que você está fazendo tem uma relação muito próxima com a forma como você enxerga a sua mãe, com a gratidão que você tem de tudo aquilo que você recebeu dela. Então veja, se eu sou grato por todo esse amor que eu recebi dela, eu consigo expandir para outras pessoas. Mais claro que isso? Primeiro, a mãe. Segundo, o pai, ele vai trazer o sentido da coragem, da energia, de desbravar, do senso de propósito, de saber fazer bom uso desse dinheiro. O que eu tenho visto muitas pessoas se queixando é: pô, Luiz, eu sei ganhar dinheiro, cara, mas não para. Só que o dinheiro não para na minha mão. Aí eu pergunto assim: cadê o papai? Aí, pô, sabe o que é? Aí começa. Então, Luiz, então quer dizer que se eu fizer isso agora, amanhã já começa o dinheiro a jorrar aqui na horta? Não é assim, é um movimento sistêmico, né? Então, isso, vamos dizer, é o pano de fundo, é a sustentação para que você possa ir à vida e alcançar vamos dizer, essa riqueza. Você acha que o tempo disso está relacionado à vontade do seu sentimento? À proporção do seu sentimento? Não sei. É um movimento. Naturalmente as coisas começam a acontecer. Algumas mudanças que eu fiz na minha vida foi muito rápido, assustadoramente até. Isso. Entendeu? É muito louco. Não é instantâneo, né? Não. E não é sozinho também, precisamos de ação e tudo mais, né? Claro. A ação é uma consequência da forma como eu tomo esse amor. Sim. Porque você está tão tomado desse amor que você sente uma vontade de transbordar isso, cara. Isso, cara. Aí você transborda onde? Profissionalmente. Isso. Exercendo o seu ofício. Na família. Aí na família é outra esfera lá, mas também na família, nos filhos com a mulher, na troca com os amigos. Então, por isso que a primeira fase é lá com o pai e com a mãe. Você acha que é por isso que os homens vêm repetindo... Não sei se você vai concordar comigo, cara, mas eu quero que você seja sincero. Eu ouço muito falar sobre a hereditariedade, os erros hereditários, né? Então tem muita gente que fala assim: eu herdei isso aí do meu pai. Vamos falar assim, cara, bebidas, comportamentos, drogas e tal. Você acha que isso tem ligação realmente? Tem. Acredito.
como sair disso, né? Isso, porque assim, o cara Como às vezes sair não tem disso? nem culpa, né? Tem a responsabilidade dele, culpa não, mas ele tem a parcela dele. Qual é a parcela dele? Papai, eu tomo o que você me deu do jeito que foi. A partir de agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Você pode ser um pouco mais claro quando você fala, toma? É assim, ó. Se eu digo, como você falou aí, a culpa não é minha, a culpa é porque isso eu aprendi com meu pai, veio do DNA do meu pai ou da minha mãe, o que quer que seja. Eu estou assumindo que o que eles fizeram está errado, é ruim, e que eu não tenho mais nada para fazer. E gostaria de fazer algo melhor do que eles. Então, esse negócio de fazer algo melhor do que eles é onde... É um mar sem fim. Rapaz, é onde dá zebra. Então, é trocar a ideia. A ideia é, vocês fizeram o que pôde ser feito, da maneira que foi. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Me ame se eu fizer um pouquinho diferente. Agora, veja uma coisa que é importante. Um dos conceitos que mais contribuíram comigo, dentre todos esses da constelação, é da consciência leve e consciência pesada. Explica melhor. Existe uma criança que mora aí no Renan. Sim. Essa criança, ela tem uma dificuldade grande de lidar com a consciência pesada. Então, quando a gente olha para o seu filho, quando ele faz alguma coisa errada, imediatamente ele olha para o papai e para a mamãe, o que ele faz? Ele quer corrigir. Por quê? Porque ele não aguenta ficar de consciência pesada diante dos pais. Então ele vai fazer tudo direitinho, igual o papai mandou, igual a mamãe mandou. A criança cresce, se torna um adulto. O adulto, para ele prosperar, para ele buscar formas diferentes e melhores para o mundo atual, ele precisa estar de consciência pesada em relação à forma que os pais fizeram. Porque quando eu falo aqui, papai, posso fazer um pouquinho diferente? Isso vai me trazer uma consciência pesada. Por quê? Porque eu vou perder um pouco o senso de pertencimento. E quem me dá a consciência pesada é o senso de pertencimento. Ou seja, se eu não fizer igualzinho meus pais fizeram, eu vou ficar com consciência pesada. Eu vou ficar com consciência pesada. Bom, consciência pesada volta para o pertencimento. Por quê? Porque eu quero pertencer a eles. Eu pertenço àquela família. Só que adulto não tem jeito, cara. O Renan, para você estar aqui hoje, alguém teve que se fuder. Uma ou mais pessoas. A vida é assim. Paciência. Não tem jeito. Alguém teve que se lascar, alguém tem que... Situações ocorrem para que alguém tenha uma condição melhor. É assim. Não tem jeito. Minimamente as gerações anteriores. Uma galera que veio antes de você, porra, os caras ralaram pra caraca pra tu tá aí sentadão no ar-condicionado. Isso já gera em nós o quê? Uma consciência pesada. Então eu não vou prosperar, sabe por quê? Porque aquela galera não prosperou. Os caras estavam no sal, meu irmão. Os caras trabalhavam, porra, sol na cabeça, não tinha como. Eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque eu quero ficar juntinho deles. Bom, esse é um movimento de pertencimento. Só que isso não te leva para mais. Então, se você não estiver disposto a seguir sua vida com um pouquinho de consciência pesada, sabe o que vai acontecer? Você vai se sabotar, você vai jogar seu dinheiro fora, você não vai aceitar projetos interessantes, você não vai permitir ir num restaurante bacana. Porra, você não vai permitir trocar de carro. Pô, como é que eu posso trocar de carro se meus pais estão com aquele carro velho? Nossa. É muito louco. Agora você está olhando da sua ótica para o seu pai. Agora, olha seu pai olhando para você. Pô, meu filho está estourado. Porra, cara. Não, olha, imagina o pai e a mãe olhando para o filho, prosperando, enriquecendo. Pô, o cara fala assim, cara, eu dei certo neles. Agora, consciência pesada. Então, se o cara, por isso que eu te falo, esse projeto nosso sobre prosperidade, ele tem um primeiro conceito que é, enquanto você não busca esse amor e gratidão ao pai e à mãe, você não alcança a energia necessária para chegar na riqueza. Beleza. Segundo ponto, consciência leve. Barra pesada. Se você não está disposto a deixar sua criancinha aqui dentro, fica quieto, agora o adulto assume e assume consigo a consciência pesada e fazer o que precisa ser feito e colher os frutos disso que você está fazendo e em gratidão a todo mundo que veio antes, eu vou prosperar. Tá bom. Consciência pesada, meu irmão. Mas tá tudo bem.
Vambora. Ué, porra, essa galera se fudeu atrás de você pra quê? Pra tu se fuder também? Não. Por isso que eu te falo, racionalmente, o cara entende que ele vai ficar, os que vieram antes vão ficar mais felizes com o Renan. Pô, Renan, obrigado por tá se fudendo aí por mim. Porra, eu me lasquei inteiro pra tu ter uma vida um pouco melhor. Em vez de tu fazer esse negócio legal, tu tá se arrebentando. Os caras lá atrás tá falando assim, não, Porra! eu já ralei. Porra, agora Fica curte. mais ralar, caralho. Percebe? Então, esse, vamos dizer, é a segunda parte desse projeto que nós temos discutido. Cara, a verdade é que esse projeto, ele vai transformar vidas, irmão. Isso pra mim é claro. Eu tenho certeza que nesse segundo, se você é homem e você está assistindo isso com os olhos e o coração aberto, esse papo já mudou sua vida, já fez muito sentido para você que está assistindo aí. Tenho certeza disso, cara. Então, não deixe de acompanhar esse bate-papo, está só começando. Eu queria que o Luiz contasse, irmão, uma experiência bem rápida, bem breve que você teve com a sua família. Não me engano se foi nos Estados Unidos ou foi aqui no Rio de Janeiro. Você foi almoçar com sua família? Foi, São Paulo. Foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo e como é que foi essa história, irmão? Foi bem Então, legal. Estávamos lá, né? Eu estava fazendo um curso no fim de semana de constelação. E aí a Juliana estava no hotel com as crianças e tal, enquanto estava fazendo o curso. E Juliana, escolhe aí um restaurante pra gente jantar, né? Rápido, porque, pô, cansado, você passa o dia inteiro lá no curso. E as crianças já estavam até meio que dormindo e tal. Aí a Juliana, vamos naquele que a gente costuma ir. Aí pertinho aí, vamos embora. Pegamos o carro, fomos, só que ele era diferente. O nome era o mesmo, só que era o nome dele, tracinho, conceito. Porra, cara. E eu tava assim, vestido... Nada conceito. Nada conceito. Porra. Chegamos lá, cara, a gente até se assustou. Porra, veio manobrista, pá. Já veio, viram que tava com criança, já veio. Pô, uma banda de jazz logo na entrada. Rapaz do céu, eu falei, Juliana, porra, tu escolheu o restaurante errado, cara. Porra. Aí o cara falou, pô, não, a família tem uma mesa especial aqui pra vocês, pra comportar todo mundo. Sentamos lá na mesa, cara. Esse tratamento. Falei, pô, Juliana, vamos embora, cara, isso aí não é pra gente, pá, não sei o que, ó. Não, agora estamos aqui, vamos ver. E chega um cara só pra falar de vinho. Pois não, eu sou sommelier da casa. Nós temos hoje aqui um vinho especial, reserva tal, pisado nos vinhedos, sei lá da onde, papapá. Falei, tudo bem, traz aí a carta pra gente ver, né? Vamos ver. Aí, lembrei do curso, falei, Juliana, seguinte, cara. Acabei de ter E ela, né, também nessa vibe comigo de olharmos para a vida de uma maneira diferente. Cara, todo mundo que veio atrás, cara, os imigrantes todos, a família dela também, vidas difíceis, cara, uma vida sofrida, cara. Sabe, os pais dela, uma história linda, cara. Os meus pais, os pais dos meus pais. Cara, é muito sofrimento. Para que nós pudéssemos estar ali e degustar uma boa garrafa de vinho. Não é sempre que a gente pode fazer isso. Mas, cara, junto com as crianças ali, eu falei, Juliana, pô, vamos arrebentar. Só que é o seguinte, nós vamos fazer isso e que todos esses que vieram vão poder usufruir em nós essa experiência. Cara, teve outro gosto de jantar. Porra, por eles, cara. É por eles que nós estamos aqui. Então é nessa pegada que faz a gente fazer o que é necessário. É nessa pegada. E aí a consciência pesada ela vem, mas em algum momento a gente fala, cara, é isso mesmo. Estou pagando a conta. É isso. E tá valendo a pena. Porque você imagina, cara, eu não tenho mais a oportunidade de ter meu pai aqui. Ele vive em mim, cara. Então ele, em mim, ele pode usufruir disso tudo, cara, que ele não pôde em vida. Então, cara, essa foi uma experiência que vem transformando também a gente, né? O nosso olhar sobre isso. Então, quando a gente fala sobre riqueza, sobre prosperidade, a gente está falando desse olhar. Porque se eu ficar só contando moeda, eu não estou dizendo, eu sou um cara que eu sou muito, assim, disciplinado com relação a controle de despesa.
né? A Juliana que está em casa aí, ela sabe. Eu sou um cara rigoroso nisso. Não estou dizendo que isso não é importante. Só estou dizendo que se você tiver um olhar só para contar as moedas, você não aproveita os momentos. Né? Então veja, até agora, Renan, para quem está em casa, nós já falamos desse nosso projeto, que em breve a gente vai estar falando bem dele. Nós já falamos só de duas etapas. Papai e mamãe e consciência leve e pesada. E eu queria te falar do próximo passo. Qual que é? Conta para nós aí, o pessoal que está em casa deve estar curioso. O próximo talvez passo... o mais importante... Não, todos eles... É quase que uma correlação. Eu não consigo ir para o segundo sem antes ir no primeiro. Isso aí. O próximo passo, ele fala sobre o nosso senso de propósito e a nossa forma de se relacionar com o mundo. Cara, isso aí, cara, é legal você trazer pra gente agora, Luizão. Talvez até essa conversa ela se envolveu para esse momento, né? Pra gente mostrar, principalmente você mostrar para essa galera que está ouvindo a gente até agora, como que isso faz a diferença também, e é tão importante quanto tudo que a gente já falou agora. Né? O que você conceitualiza em relação a isso? Certo. O Renan, e isso aqui, eu diria que a maior parte daquilo que eu falo hoje, eu tomo um cuidado muito grande, porque a internet hoje ela tem muita informação. E muitas vezes as informações, eu me considero até um crítico às vezes, sabe? A Juliana às vezes fala assim, pô Luiz, mas dá uma oportunidade, vê mais o cara, né? Mas eu fico preocupado da forma que às vezes certas coisas são lançadas para as pessoas. Infelizmente, a maior parte das pessoas querem algo mais fácil. E não existe, Renan. Não existe ganhar dinheiro fácil. Não existe construir um relacionamento familiar de maneira fácil. Não existe você construir uma carreira de maneira fácil. Não existe. Essa ideia é uma ideia furada. Então, tudo que nós vamos falar aqui é de construção. Requer tempo, requer dedicação, requer reflexão, requer análise. Tudo isso não é fácil. Não é da noite pro dia. Agora, não é só para quem é milionário, não é só para quem alcançou o sucesso, é para qualquer pessoa. Está disponível para qualquer pessoa. Então veja, eu sempre gostei de ler muito, cara. Então um dos autores que me influenciou muito foi o Simon Sinek. E uma das coisas que fundamentou o seu livro, aquele do porquê, foi o senso de propósito. Então ele trouxe vários exemplos de empresas onde o líder supremo da empresa estimulava o propósito naqueles que trabalhavam junto com ele, do porquê que você está fazendo aquilo dentro da minha empresa. E ele pegava exemplos de empresas que meramente era meritocrata. Ou seja, se você atingir o resultado, você ganha dinheiro. Tá? E eu não estou dizendo que não seja importante, tá? Eu sou favorável à meritocracia. Né? A vida é assim. A vida naturalmente é assim. Não foi algo inventado pelo ser humano. A vida, se a gente olhar a natureza, ela é assim. Então veja, Simon Sinek dizia que o cara que faz algo sabendo que está dentro de um propósito maior, dentro de um propósito que ele sozinho compõe um todo, esse cara se dedica muito mais àquilo que ele está fazendo. Só que o Simon Sinek não explicou é o seguinte, como é que eu sei qual é o meu propósito e alinho isso com a empresa. Porra, então eu comecei a comprar mais livro do cara ali e ele não ensinava esse negócio, cara. Então tá beleza, eu já entendi que eu tenho que ter um propósito na vida para eu poder, saber para onde eu vou, para que caminho tomar, percebe? E aí eu comecei a ler Jordan Peterson, comecei a ler, Brené Brown, um monte de autor, cara, mais recente, autores modernos, vamos chamar assim. E na hora que eu juntei essa galera toda, cara, e eu passei por uma crise interna, uma crise de propósito, o que fazer com a minha própria vida? Já numa fase avançada, onde eu já tinha percorrido uma caminhada, eu falei assim, nossa mãe do céu. Por que eu estou aqui? E aí eu falei, isso não pode ficar comigo só. Nós precisamos criar algo
para ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito, porque não é fácil. Eu precisei de um exercício sistêmico para encontrar isso. Para olhar para trás? O exercício sistêmico, que é algo que nós vamos, é o nosso projeto, juntando todos esses conceitos desses autores com um exercício sistêmico e tem uma relação com a forma como eu olho para o meu pai. Existe uma relação entre o pai e o mundo. Eu, o pai e o mundo. Então foi num desses cursos que eu fiz esse exercício. E eu pude me conectar com aquilo que era o meu propósito. O seu propósito está ligado ao seu pai? O propósito de todo ser humano tem uma relação com a forma como ele olha para o pai. Como ele é grato pelo pai. É grato por tudo que foi da forma como foi. Então, o que você vai fazer não tem muita importância. Eu não quero abrir muito, porque é algo que nós vamos construir nesse projeto, mas quando você pega Jordan Peterson, ele fala, cara, começa a fazer a sua cama, começa a fazer as atividades básicas. Pô, tem felicidade nisso? Fazer isso básico? Não, cara. Eu quero te contar um exemplo do meu filho. O Theo chegou, cara. Papai, não quero ir para a escola. Como é que é? Eu não quero ir para a escola, papai. Aí, pô, tu já fica assim, né? Não, vou entrar na chantagem. Se você não for, vou, porra, tirar isso teu, vou tirar aquilo. Ou você vai pela meritocracia. Pô, mas que meritocracia é essa? Daquilo que quer dizer, eu vou receber por algo que eu tenho que fazer? Não. A meritocracia não é isso. A gente deturpa às vezes a meritocracia. Então, eu podia ir na chantagem e podia ir na meritocracia falseada, que é o quê? Bom, se você fosse comportar e não chorar, não me fazer passar vergonha na porta da escola, tu vai ganhar alguma coisa. Cara, naquele momento, eu alcancei novamente o que é o propósito. Theo, é o seguinte, cara. Tem coisa, cara, que você tem que fazer. Por uma simples razão. Porque é a sua responsabilidade de fazer. E tu não vai ganhar nada por isso. E na hora que você entender que o papai também está fazendo a mesma coisa, você vai buscar a energia necessária para acordar todo dia de manhã, escovar teus dentes, se arrumar, descer, comer seu ovo com um pãozinho, guardar sua lancheirinha, entrar no carro, ir para a escola, fazer o que você tem que fazer lá. Quer curtir? Curta. Não quer? Tu tem que fazer porque o teu pai acorda todo dia para ir trabalhar, teu pai acorda todo dia para fazer isso, isso, isso. E você acha que eu faço tudo isso porque eu quero? Porque eu tenho que fazer. É a minha responsabilidade. Então veja, na hora que ele se conecta com o pai, porque o pai, Renan, porra, eu via meu pai, eu até me emociono, porque eu via meu pai fazendo sem chorar. Pelo menos na nossa frente eu não chorava. Devia chorar lá. Ele acordava todo santo dia para trazer o sustento para dentro de casa. E você sabe qual é o problema? Que o mundo acha que isso não é importante. O mundo coloca como se isso não... Ah, não, o importante é outra coisa. Não, isso é importante também. O pai que sai de casa não consegue ver o filho, ele não consegue ver o filho, porque o cara trabalha, porra, 12, 15 horas por dia, aí às vezes o cara, tá vendo aí, o cara não dá, pô, mas o cara tá trazendo sustento para dentro de casa. Esse cara tem que ser valorizado. Ele tá abrindo mão de estar com o filho para poder trazer o sustento para dentro de casa. O filho tem que se conectar com isso, cara, porque quando ele se conecta, Renan, ele também começa a fazer o que precisa ser feito. Você percebe que nessa hora o cara se enche de propósito. Ele não sabe ainda o que ele vai fazer, mas ele sabe para onde tem que ir. Sabe o quê? Fazer o que precisa ser feito. Então, o cara é jovenzinho, meu irmão, o que tu tem que fazer? Começa, estudar, se banhar, tomar banho, se lavar, escovar os dentes. Coisa simples, ler um livro, define lá a rotina para a criança logo cedo, meu irmão. Porque depois, quando o cara cresce, ele não fica perdido.
O Jordan Peterson ensina isso lá nos 12 hábitos lá, nas 12 leis para evitar o caos. Pô, as coisas básicas, elas precisam ter um senso de responsabilidade. Então, por isso que o propósito, na hora que você... E eu me conectei com isso, cara. Você vê, eu estava conectado com isso quando eu era criança, porque eu via meu pai lá. Em algum momento a gente se perde, Renan. E quando a gente se perde, aonde você vai buscar isso? Prazeres? Aonde você busca o propósito que você se perdeu no meio do caminho? Olhando para o teu pai de novo, porra. Ah, mas para o pai humano que errava, não. Para o que ele representa. Então, Renan, sem isso, o cara pode prosperar? Acho que pode. Não existe uma regra. Existe um efeito, percebe? Eu falo muito mais de efeito do que regra ou lei. Sim. Então esse cara, quando ele está tomado desse amor do pai, cara, meu camarada, não importa o que ele faça, ele vai. E nessa que ele vai, ele começa a aprender. Pô, errei aqui, corrijo, vou para lá. Ele não fica na dúvida um tempão. Ah, que profissão que eu faço? Porra, o cara fica pulando de trocentas profissões, cara. Então veja, é importante essa conexão. Você acha, irmão, que o papel da mãe nesse caso, nesse exemplo, que você citou aí, o pai que trabalha muito, né, que o filho acaba se conectando com a mãe um pouco mais, e o pai está lá ralando, você acha que é importante que a mãe conscientize esse filho do que o pai está fazendo? Rapaz, olha só, a constelação, isso eu gostaria de falar especificamente para as mulheres. E eu me sinto confortável, Renan, porque eu tenho, além da minha esposa na minha casa, 2 filhas. E eu tenho um olhar para as mulheres. Então eu me sinto confortável de falar para elas. Sem crítica, mas com todo o amor. Porque eu recebi o amor da minha mãe, um amor imenso. Imenso. Um filho só alcança o amor do pai quando a mãe permite. A mãe libera o acesso. Então, principalmente para você que é mãe de menino, de menina também é importante, mas principalmente do menino, você precisa liberar o seu filho para alcançar o pai. O primeiro ponto é parar de criticar o pai. Luiz, mas eu tenho um monte de crítica com o marido. Beleza, fecha o quarto lá, resolve. O pai é diferente. Tudo que você criticar do pai, a criança vai se sentir como? Não, é porque ela é metade ao pai, Renan. Então ela se sente insegura. Porque se a própria mãe está criticando o pai, que metade ele é, então ela se sente... Não, ele se sente o pai. Então, quando a mãe critica o pai para a criança, na verdade a criança se sente insegura. Hoje a gente está vendo um monte de criança insegura. Uma boa parte disso é porque a criticar o pai, a criança se sente como? Pô, se eu sou metade papai e ela está criticando metade do que eu sou, pô, será que eu sou boa mesmo? Acho que não. Então, a mãe tem um papel grande, importante, de reconhecimento desse pai. Deixar o filho acessar esse amor. Ao acessar esse amor, ele acessa tudo, cara. Tudo de bom. Mas ele acessa também as dificuldades da família, as coisas ruins da família também. Sim. Ué. Tudo bem. E tá tudo bem. Anteriormente aí, ele vai ter que fazer o que ele tiver que fazer. Entendeu? E aí, Renan, a última coisa que eu falaria sobre esse nosso projeto é a nossa relação com o dinheiro. Aí que está no mar azul que está sendo navegado, né, irmão? O cara tem uma trilha. Aí na hora que o cara olha para o dinheiro, e muitas vezes, o Renan, já me perguntaram isso, Luiz, pô, mas eu conheço o cara lá, o cara é milionário, mas o cara trata mal os empregados, isso, aquilo, para lá. Como é que pode? Aquela pergunta que eu fiz, que eu falei de Jesus e tal, tá ligado a isso que você vai falar agora. Essa é a resposta. Como é que o cara, a conta não fecha? Fecha. Isso aí. Fecha por quê? Porque o dinheiro,
ela está a serviço da vida. Isso é importante ser explicado, meu irmão, para o pessoal que está em casa, cara. Por Então quê? veja. Tem muita gente que retém, que não entende que aquele dinheiro ele precisa ser circulado, ele precisa ser servido. Isso aí. Então você imagina que quando a gente olha a dinâmica do dinheiro, e nesse nosso projeto eu vou trazer toda essa história do dinheiro, mas para a gente não se alongar mais aqui, focar naquilo que realmente é o essencial, o dinheiro ele está a serviço da vida. Então muitas vezes eu vejo uma empresa lá que tem um monte de coisas que eu não concordo, às vezes moralmente ou ético, mas o dinheiro não está nem aí para isso, ele está a serviço das pessoas e a serviço da vida. Então, se a empresa, ela mesmo com todas as dificuldades, ela está a serviço da vida, existe uma grande chance que ela continue. Agora, eu não tenho bola de cristal para dizer, mas isso vai ou não vai acontecer. É claro que existem as constelações empresariais, é interessantíssimo para os empresários, é uma técnica, é maravilhoso. É maravilhoso. Inclusive, a gente usa muitas âncoras. O projeto que a Juliana está com a sócia dela, muitas decisões importantes da empresa, a gente coloca isso no campo, né? Para que isso possa nos auxiliar nas decisões. Né? Então, é bem interessante. Então, o dinheiro, a gente tem que ter em mente que o dinheiro ele tem que estar a serviço das pessoas, a serviço da vida. Se você quer abrir um negócio para enriquecer, esquece, o dinheiro não quer só saber de você. E isso, irmão, é tão profundo, cara, que você está falando, que eu espero muito que as pessoas que estejam em casa consigam entender isso. Por quê? O cara, não vou falar por mim, eu acabei entrando numa, que o podcast eu acredito que ele tem que ser muito sobre o meu convidado, não quero ficar falando muito de mim. Mas, a partir do momento que você entende, cara, que você abriu uma empresa, e essa, cara, é sobre isso aqui, né, no final das contas. Você precisa servir as pessoas, né? Você abriu uma empresa, você não abre pensando que você vai ganhar dinheiro, não. A consequência. Pensa que aquilo ali precisa servir a alguém. O dinheiro começa a ser consequência, né, irmão? O negócio começa a aparecer. As pessoas se envolvem, você tem que contratar pessoas, você contrata, enfim. E aí você se conecta ao pai, e aí ele começa a chegar e começa a ficar. E aí você começa a prosperar. Olha isso, como que é um ciclo, que faz todo sentido desde o primeiro início dessa conversa até esse momento que a gente chegou aqui. E é por isso que eu falei que esse projeto, ele é promissor, e ele pode mudar e transformar muitas vidas. Principalmente se a pessoa tiver essa consciência desse assunto que a gente está tocando agora. E Renan, eu só queria comentar uma coisa, que eu tenho falado muito sobre os efeitos da constelação, as leis sistêmicas, mas eu não abro mão de todo arcabouço de gestão. O que é arcabouço? De todas as ferramentas que a gestão nos dá para, por exemplo, fazer uma boa gestão de empresa, gestão financeira, gestão operacional, marketing. Existem... Quando a gente traz esses conceitos, ele não pode vir sozinho como se fosse algo milagroso, que a partir... Então, numa empresa, principalmente, a gente está falando de dinheiro, você precisa estar cercado realmente das ferramentas que existem, né? Então, eu sou um cara muito ligado nessa parte da gestão, tive experiência bastante com isso. Eu não tô, a minha fala, eu só queria que não ficasse assim, como se ela fosse desconectada dos conceitos empresariais. Exato, que é a base, né, de qualquer empresa. É isso aí. Você precisa, com certeza, ter um produto bom, fazer um bom serviço, Claro. ter um bom atendimento, uma boa entrega. Isso aí. Né? Conceito básico de qualquer coisa. Mas se você tiver essa ligação por trás de tudo isso que a gente conversou agora, é fantástico, né? Exatamente. Por que a vida financeira pode ser impactada dentro de uma pessoa, irmão? Nesse último ponto que a gente falou, né? De vida financeira mesmo. O que você pode falar
esse homem, de tudo que a gente falou, e entrar nesse último ponto, que é a vida financeira realmente, o dinheiro dessa pessoa, porque existe coisa de prosperidade, ligação com o pai, tudo bem. E agora falando sobre financeiro, você acredita que as pessoas, como que elas podem se conectar a isso? Então, eu diria que esses passos que a gente falou aqui, eles são um bom indicativo de como alcançar essa vamos dizer, essa liberdade financeira, né? Sim. De alcançar uma prosperidade financeira, né? Eu não abro mão, claro que esse projeto nosso não é um projeto sobre como um cara investir dinheiro, Não. mas é importante que se isso é um pilar, hoje tem muito material disponível, hoje você compra essas informações. Você é um cara que gosta muito eu disso. gosto também, eu me atualizo bastante, atuo no mercado financeiro, só que existe um pano de fundo para isso, né? Então esse pano de fundo, que foi o que a gente conversou, a gente percebe que existe uma relação com esses passos que a gente falou. Percebe? Quer dizer, hoje a gente encontra muitos profissionais, aí a gente sempre está migrando nesses dois mundos, tá? O cara que hoje está dentro de uma empresa e o cara que é empresário. São dinâmicas diferentes, né? O cara que está dentro de uma empresa, eu vejo muitos jovens ali com uma sede de crescer e tudo, e o cara fala assim, cara, Luiz, eu estou perdido, cara, eu não sei o que eu faço. Quero ganhar mais dinheiro, quero, prosperar, mas eu não sei por onde começar. Então, por isso que esse projeto é para alcançar esses caras. Pô, e o empresário? Mesma coisa. É a mesma coisa. Pô, Luiz, eu tenho um bom produto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, cara, mas a empresa não alavanca. Aí você, pô, Luiz, mas por quê? Da onde nasceu isso? Porque eu mesmo passei por isso. E na hora que você junta toda essa, vamos dizer assim, os conceitos sistêmicos com esses autores, aí você vai vendo que existe uma maneira de você ligar isso, né? Então, é disso que se fala esse projeto, né? E assim, irmão, olhando para esse projeto, né, pela viabilidade dele, eu tenho certeza que as pessoas já começaram a se interessar, né? Principalmente que você falou com os homens de propriedade, você tocou no assunto com as mães e viu a importância disso tudo. Eu acredito que é um produto que futuramente vai transformar a vida das pessoas, dos homens principalmente. E acredito que no meio social, eu acredito que nós vamos estar também inserindo novamente o masculino um lugar que ele nunca deveria ter saído. Você acredita nisso? O que a gente nota, né? Tem um livro, não tem ainda a tradução aqui para o Brasil, em português, que é chamado Men's on Strike. É um fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos, que os homens não estão querendo mais casar. E essa autora, né, uma psicóloga, ela percebeu que os meninos eles estavam acanhados de alguma maneira de exercer a sua agressividade masculina. O que é importante a gente entender, principalmente nós que somos pais, quem tem pai de menino e menina tem essa oportunidade de ver isso, como é o nosso caso lá em casa. O Theo possui uma agressividade que eu não sei com quem que ele aprendeu. Diferente das meninas. A Helena é o dobro do tamanho do Theo. A Helena está enorme. É capaz do Theo dar uma chapuletada nela? E em vez dela revidar, que ela é muito mais forte que ele, às vezes é sem querer, tá? Ele não é agressivo de bater contra. Ele é agressivo no espaço. Aí dá uma chacoalhada na irmã, aí ela vem chorando. Em vez dela revidar, eu não quero que ela revide, não é isso. Eu estou dizendo só de como... Exato. Então veja,
o menino, ele tem essa agressividade. O que está acontecendo é que ele não está podendo mais exercer essa agressividade positiva. E é essa agressividade que nos faz enfrentar o medo, que nos faz ir meter as caras. É essa agressividade nas mulheres, inclusive no curso, que eu vou ter uma pequena participação no evento da Juliana, eu falo exatamente da agressividade que a mulher, quando ela exclui o papai do coração, ela exclui também o quê? A agressividade que ela precisaria para enfrentar certos desafios que ela tem na vida. O chefe que falou um pouco. Sei lá, qualquer desafio que ela tem que precise dessa energia masculina. A energia masculina, não é ser masculinizada. Isso. É a energia masculina. Então, se nós tirarmos isso que você falou, o homem da jogada, o masculino da jogada, nós vamos perder. Porque a grande sacada não é um ou outro, é os dois. É os dois. Pô, você quer usar a alegria de servir da mamãe? Pega aqui. Eu quero usar agora a agressividade do papai para enfrentar um desafio, um mercado desconhecido, um cliente enjoado. Tá aqui. Porra, cara, olha que potência você poder usar esses dois. Então, é disso que se trata, né? Eu acho que resgatar isso sem crítica à mamãe ou ao feminino, porque nós também precisamos. E nem ficar entrando num debate, que eu acho que é um debate que não nos leva para o mais, para o crescimento, daquilo que é de ruim que os homens fazem. Porque há. E eu acho que tem a lei aí, tem os órgãos aí, que estão aí para defender a sociedade naquilo que há de errado. Agora, nós não podemos pegar isso e condenar todo masculino, cara. Eu acho que esse aqui é o... Nós precisamos encontrar uma forma de permitir que esse masculino fique com amor, entendeu? O equilíbrio. O equilíbrio. Eu lembro, irmão, que você fez eu refletir sobre uma atividade para eu me conectar ao meu pai. E eu queria que você... a gente pode até fazer um exercício aqui, se você me permitir, né, das pessoas que estão em casa aí, que tem problema com o pai, né, que tem, entre aspas, essa não aceitação, de, infelizmente, né, de acaba julgando, meu pai errou comigo, meu pai errou com a minha mãe, eu tenho esse rancor dele até hoje. Eu acredito muito que aquele homem que teve uma construção familiar ali, morou com os pais, morou com a mãe, teve irmãos, né? O pai errou do jeito lá, entre aspas, errou do jeito que ele fez, e você por algum motivo guardou aquele sentimento. Você me chocou uma vez, me falando assim, Renan, nem sempre você teve esse rancor do seu pai. Isso aí. Nem sempre você teve esse rancor do seu pai. E você fez eu praticar um exercício, né? Eu me lembro até hoje, a gente estava tomando um café e aquilo foi um divisor de águas para mim, irmão. E inúmeras vezes eu me vejo, né? Todo mundo que me assiste sabe, né? Trabalho muito nisso. Hoje eu tenho um sentimento infinito pelo meu pai, de gratidão. Não julgo mais ele, entendo tudo isso. E estou buscando, de verdade, né? Aprender muito com você, Luizão, aprender muito com meu pai também. Mas o exercício que foi que nós praticamos juntos lá, que você me ensinou, foi de assim, Renan, você lembra quando você era pequeno? Sim. Que o seu pai chegava no trabalho e você lá com uns 4, 5 anos, o que você fazia? Esse exercício é cabuloso. Exato. Então, eu vou pedir a sua ajuda. E vou pedir para você que está assistindo esse podcast, né, você que, se em algum momento você teve um rancor do seu pai, se você por algum momento achou que ele falhou com você,
Se você é essa pessoa que falhou com o seu pai, desculpa, se você acha que o seu pai falhou com você, eu quero pedir para você, nesse momento, fechar os seus olhos aí. Se o Luizão puder me ajudar nessa, e a gente vai fazer um exercício que o Luiz fez comigo, que me fez me reconectar com o meu pai, principalmente pelos sentimentos que eu tinha com ele. Como é que é, irmão? Vamos lá, vamos fazer. Eu vou fazer com você e as pessoas que estão em casa vão se conectando. Muitas vezes a gente cresce e esquece do amor que nós tínhamos pelo nosso papai e do amor que ele tinha com a gente. E uma forma de lembrar isso é quando o papai chegava em casa, se você teve essa oportunidade, ele abria a porta, o que você fazia? Então, fechar os olhos, lembrar dessa imagem. Então, você escutava o barulho da fechadura, abria, o que você fazia? Essa ambiência de amor, de proteção, que você precisa trazer do seu pai, hoje. Quando você abraçava ele, pulava no colo dele, sentia o cheirinho do papai, que ele finalmente tinha chegado em casa. Então é com esse amor, com essa proteção, que nós precisamos seguir adiante com o nosso pai, e não com as críticas. Mano, você tá louco. Esse movimento é fantástico. É fantástico. E muitas vezes as pessoas não têm oportunidade com os seus pais, né? Com o seu pai, de ter vivido isso. Se você tem um filho, só olha no filho lá, do jeito que quando você chega em casa. Ele tá lá. É fantástico, irmão. E é muito... Nossa, cara, acabou. Esse exercício é de uma conexão absurda. Eu não sei se você tinha noção, né? Óbvio que sim. Claro. Né? Claro que sim. Mas é do tamanho que esse exercício funciona, cara. Mexe demais. Eu fechei os olhos aqui, lembrei do meu pai chegando fardado. E meu pai, ele é militar, né? E eu lembro que ele trabalhava no rancho. E ele chegava com uma roupa lá que era uma calça azul, uma camiseta branca e o nome dele aqui do lado. E, cara, você falou assim, eu senti a textura da pele dele, sabe? O cheiro ali meio que de cansaço. de suor, Pô, mas a gente adorava isso. É isso. E aí o mais louco, irmão, é quando você se conecta também, aquela parada que você falou do Telzinho. Ele tava fazendo o que tinha que fazer. É simples, cara. É isso aí. É isso mesmo. Comenta aí, cara, se você fez esse exercício, tá? Se você quiser voltar, volta lá e pratica isso. Eu tenho certeza que vai funcionar com você assim como funcionou comigo, né? E comenta também se você está curtindo esse bate-papo. Deixa umas perguntas aí pro Luiz. Depois ele vai acessar e vai responder as perguntas. Tenho certeza. A gente faz esse combinado aqui. Irmão, e, cara, demais, né? Deixa eu me recompor. Punk. Luiz, pai, com certeza você tá assistindo aí. Não perde uma, irmão. Perde uma. Obrigado, viu? Pelo menos uma visualização esse vídeo vai ter aqui. Vai ser do meu pai lá. Então vão ser duas, porque minha mãe também vai, entendeu? Beijo aí. Como é que é o nome dela? Lídia. Dona Lídia. Seu filho é fantástico. Vou viu? mandar pra ela. Tenho certeza que a senhora aí o coração explode de orgulho. É muito louco, irmão, porque eu olho muito pro meu filho. E a cada momento que eu olho pro meu filho, irmão, e depois dos movimentos que eu fiz, olhando pro meu pai, o meu relacionamento com meu filho evoluiu muito. É assustador. A gente olhando as notas do Noah, a gente vê uma constante evolução, irmão. Uma constante evolução. Eu vou ser sincero, cara, como que o nosso sentimento, por mais interior que ele seja, ele reflete na nossa vida.
porque eu tinha medo do meu filho não ser um bom aluno como eu fui, sabe? Ao contrário, né? Não ser um bom aluno assim como eu não fui, entendeu? E talvez aquele Renanzinho lá, que não foi um bom aluno, já tinha rancor do pai. Por isso que não ia bem na escola. Eu não gostava de ir na escola, eu não gostava de aprender coisas que eu achava que eu não tinha que aprender. E aí, eu volto a compartilhar com você, irmão, esse movimento que eu comecei a praticar, que começou a refletir no meu filho. A menor nota do meu filho esse bimestre foi 9,5. Então, tipo assim, quando a gente olhou a caderneta lá do bimestre dele, só notão, 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10, inglês. Hoje ele estava tendo uma provinha de inglês, e aí ele estudou. Aí eu falei, antes de sair de casa, a gente já está praticando a dica que você me deu lá, de ter horário para tudo. Já estamos dormindo no horário, já estamos acordando junto, tomando café junto, orando junto, já estamos fazendo tudo isso junto. E aí, hoje, inclusive, a gente estava saindo de casa, ele pegou, a gente falou tudo, né? Filhão, te amo, tamo junto, beijo, viu? Tá nada. Ele pegou, e a prova? Ah, a prova, boa prova, então, tudo bem, tá preparado, tá tudo certo. Você falou que é fácil, né? Ele falou, não é fácil. Então, tipo assim, olha a segurança que o meu filho tá, cara. É uma parada que, tipo assim, A segurança de uma criança vem de quem? vem do pai. Pai da mãe, vem dos pais. Dos pais. Dos pais. Absurdo, irmão. E como é que é o Luiz, irmão? Como é que é o Luiz pai? É um desafio, cara. É um desafio. Na nossa dinâmica, muita coisa fica na mão da Juliana, sabe? Eu confio nela. Isso é uma coisa bacana num casal. A gente divide quem é melhor em quê. Então, assim, eu até brinco com a Juliana, ela é a governanta da casa. Né? Sim. Ela manda na casa, ela define o que vai ser feito na casa. Né? Eu acho que ela tem muito mais habilidade com isso, com a gestão da casa e com a rotina das crianças. Né? Então, eu como pai sou bastante presente, gosto bastante de cozinhar para eles. A gente tem momentos de responsabilidade, né? Tem uma rotina bastante intensa e tem um momento onde eu falo bastante sobre parte financeira com eles. Eles já têm, a gente faz um treinamento mesmo sobre dinheiro, não em como ganhar dinheiro, mas o que ele representa, como cuidar do dinheiro dele, o valor do dinheiro, da onde vem isso. Isso vai ajudando eles a não criar crenças que possam limitar algo com relação à sua capacidade de ganhar e reter esse dinheiro. Né? Eu sempre tento me inspirar muito no meu pai, na forma como ele era como pai, um pai muito bondoso. Eu, às vezes, sou muito rígido com eles, né? Então eu tento suavizar. Né? E é isso, eu acho que é um desafio ser pai hoje em dia, mas a gente tem que fazer aquilo que a gente sente que é certo. Né? Como que você me explica, irmão, dentro dessa sistêmica, o relacionamento de marido e mulher? Deixa eu só te comentar uma coisa que me veio aqui, claro, sobre essa questão do pai, que é o seguinte, cara, muitas vezes a gente se pega como pai querendo que o filho acerte tudo, ou que ele não erre. Né? Então, o que eu venho aprendendo com isso, e eu aprendi com o Theo também, uma experiência que eu tive com ele, a gente estava era tipo um pedalinho, mas agora o pedalinho não é mais... é um motorzinho que fica embaixo e você fica com um guidão ali e aperta e vai embora. O Theo chegou para mim, estávamos eu e ele no barquinho, né? Ele falou assim, papai, deixa eu dirigir. Tá bom. Aí ele pegou o guidão
E ele não era tão instantâneo para virar. Aí eu falei, Theo, você quer ir para onde? Então vai vendo, ó, eu já vou incutindo nele assim, não adianta ficar andando à deriva. Estamos brincando, mas vamos ensinar alguma coisa. Ah, papai, vamos ali. Ótimo, vamos embora. Aí, o que eu percebi? Ele perdia o controle. Ele fazia assim, o barquinho perdia o controle. Qual era o meu instinto? Na hora. Assumir o controle. Quando eu assumi o controle, ele sentia que perdia o controle? Não. Quando eu assumi o controle, ele não percebia o que era ficar sem controle. Aí eu tive uma sacada. Ele precisa perceber o que é perder o controle. Porque senão ele não aprende. Basicamente por isso. Rapaz, eu me segurava ali, ele perdia, aí ele corrigiu. Eu falei, caraca. Aí ele não no sentido de que eu tenho, aí veja, eu tenho que criar um ambiente controlado ainda, porque ele não tem condições de estar sozinho naquele barco. Mas o que a gente pode fazer como pai? Criar um ambiente controlado onde a criança pode perder. Quando eu falo controlado, é que ele não vai se machucar de uma maneira assim que machuque de verdade, que não vai acontecer alguma coisa séria. Mas a criança ela precisa perder um pouco o controle de algo para que ela possa reconhecer aquilo e você pode ajudá-lo. Ó, tá vendo que você perdeu o controle? Para que ele assuma o controle novamente. Quantas vezes na vida, na fase adulta, eu vou precisar dessa competência de uma situação na minha vida que eu perdi o controle, eu preciso resgatar o controle. Eu preciso aprender a fazer isso. Não posso me desesperar, porque não resolve. Preciso manter a calma. Então, você cria isso no seu filho. Então, eu e Juliana, a gente vem sempre, e a Juju e a Helena também, sempre que a gente pode trazer conceitos sistêmicos para eles, sabe? Agora, é aquela bagunça, né? Os três se engalfinhando. É muito doido, né? Mas você estava falando sobre o casal, né? Pergunta isso, cara. Como que a nossa perda de olhar do pai, do passado, influencia no nosso casamento, no nosso relacionamento, com o cônjuge, com a mulher? Boa pergunta, né? Assim, quando você trata da dinâmica do casal, cara, existem muitos aspectos, né? Tanto que nós temos eu e Juliana temos um evento que a gente faz para casais, onde a gente traz muito disso, né? Então veja, se a mulher tem um papai excluído e por alguma razão não reconhece a importância dele como homem, por que você acha que ela vai reconhecer o marido dela? Se não reconhece o marido dela, por que ela vai reconhecer a importância que o pai tem para o filho? Você percebe como é que é um problema que é realmente sistêmico? E outra coisa, a mulher é capaz de olhar para o homem e admirá-lo numa dimensão que nem ele próprio sabe. Por isso que eu falo que a mulher tem um poder sobre o homem muito maior do que ela é capaz de imaginar. Tem. Então, se a mulher consegue, por isso que quando tem aquele ditado, né, que a mulher consegue botar o cara no sucesso ou na lona, né? E eu acredito nisso, né, sobre o impacto que uma mulher tem na vida de um homem. Né? Como é que é a frase que estava no escritório da Juliana mesmo? A paz do mundo começa no coração das mulheres. Então, assim, Renan, a dinâmica do casal é uma dinâmica de equilíbrio. Se alguém se sente melhor que o outro, isso tem efeitos para as crianças e efeito no próprio casal. Se é uma relação de equilíbrio, não pode ter um aqui que pode se achar que pesa mais do que o outro. Né? E em sendo de equilíbrio, tem que haver uma troca. Né? Então eu recebo algo e eu te dou algo. Né? É assim. Uma relação de amizade, mesma coisa. Então a segunda lei sistêmica, ela trata da relação de equilíbrio. Tá? E olhando para essa ótica,
prática, irmão, você acha que... Como é que você enxerga a traição? É um tema polêmico e difícil. O que a gente observa nos tratamentos terapêuticos baseados em constelação familiar é que existem várias situações, tá, Renan? Eu vou trazer algumas aqui. Mas uma situação de traição, a gente não enxerga que há um movimento apenas de quem traiu. Há um movimento também do traído. Né? Então, que movimento esse? Aí você vai falar assim, porra, Luiz, mas a pessoa foi lá, foi mau caráter, fez isso, aquilo. Como é uma situação, eu como homem, posso te falar que é uma situação difícil, eu sei que o tema ele pode trazer uma repercussão. Claro. Então eu até prefiro ser mais assim comedido, porque tem que ter um contexto. Mas o que eu posso te dizer é que numa relação de casal de equilíbrio, em muitos casos há um movimento onde o traído empurra o traidor para essa situação. Ele se coloca de alguma maneira indisponível. E o casal que sofreu isso, qual é o conselho que você dá, né, sistemicamente, a gente já conversou sobre isso, daquela troquinha, daquela devolutiva? Sim. Como é que funciona isso? Então, eu não vou falar especificamente da traição, né? Mas quando numa relação de casal, de repente um faz algo que o outro não gosta, de ruim, nós não trazemos aqui para a reconciliação, porque o objetivo da terapia sistêmica, da abordagem, Renan, eu não quero ter razão, cara. Se alguém falar assim, Luiz, você não tem razão, tá tudo bem não ter razão, mas se tiver um bom efeito na sua vida, eu já estou feliz pra caramba. Luiz, eu não concordo que o pai vai me ajudar, me reconciliar com meu pai, tem a ver com o fato de eu ganhar dinheiro e reter esse dinheiro. Tudo bem, mas se você fizer isso e o dinheiro chegar, ótimo, eu estou feliz. Eu estou mais preocupado com os efeitos em si do que ter razão. Eu já tive muito tempo na minha vida preocupado em ter razão, cara. Então assim, eu não quero ter razão. O que a gente busca nesses casos, a reconciliação. Então veja, o que se nota e o que há de registros da constelação não é uma relação de equilíbrio. Então, você fez algo de mal para mim. Eu vou te dar um troco. Só que esse troco tem que ser um pouquinho a menos. Para quê? Para você não ir embora. Sim. Se eu dou um troco a mais, você vai querer me dar um troco maior ainda. Então, vai dar um troquinho aqui, você, ok, me doeu, mas foi um pouquinho menos. E a gente toca o barco. A gente não entra com o conceito de perdão. Por quê? Ninguém é melhor que ninguém. Porque o perdão, não estou entrando na questão da fé, tá, Renan? Claro. Eu estou falando que o perdão, normalmente aquele que perdoa, então eu te perdoo. Ou seja, eu sou o cara ilibado, santo, que não sou capaz de errar. Entendeu? Então, a gente recomenda nesses casos que você dê um troquinho. Por quê? Porque, Renan, eu erro também, cara. Você errou, eu errei, tamo quente, tamo junto. Vamos embora, tocar a vida. Agora, se não, eu quero que a pessoa vá embora mesmo. Aí tu mete um troco violento ou não troca nada. Deixa quieto. A pessoa fica envergonhada. Tanto ao contrário também. Você dá demais para o outro, o cara se sente humilhado. Por isso que eu falo, também nesse projeto nosso, o dinheiro, isso é importante, cara. Luiz, eu quero ganhar muito dinheiro. Então se prepare para perder boa parte dos relacionamentos sociais que você tem. Às vezes isso dá problema até na família. O cara começa a ter uma prosperidade financeira, a família não acompanha e tá ok. Tá tudo bem. E tá ok. E aí o cara se sente mal, consciência pesada. Pô, como é que faz? Meu irmão tá lá ralando, meus pais não tem uma comida lá na mesa. Então, tem que se preparar para isso. Né? Tem que estar disposto a abrir mão de certos relacionamentos. Isso é verdade, irmão. Luizão, a gente já começa a pender para uma reta final nesse bate-papo. Tenho certeza que está construtivo demais para quem está assistindo em casa. Espero que você também esteja gostando. E nessa reta final, irmão, eu queria tocar um assunto do Luiz, o futuro do Luiz.
né, diante de tudo isso que você tem vivido, de todos os projetos que você tem almejado, como é que você visualiza o Luiz daqui a uns anos? Pô, legal, Renan. Uma das coisas que a constelação me trouxe, e com certeza a influência da minha esposa, né? A Juliana é uma mulher assim que eu posso dizer que depois que ela entrou na minha vida, muitas coisas, meu olhar para a vida mudou, principalmente no meu resgate com relação ao meu pai e minha mãe. Né? Ela foi a grande incentivadora disso, né? E o que eu posso dizer, Renan, para você é que cada vez mais eu vou estar a serviço das pessoas. Eu, pra ser sincero, aonde? Não sei. Aqui, por exemplo, nós estamos a serviço das pessoas, aonde quer que eu esteja, cara, sabe? No trabalho, dentro de uma empresa, em casa com meus filhos, eu estou a serviço deles, as pessoas que trabalham junto comigo, lá na empresa Juliana, as pessoas que estão lá, tudo que eu puder contribuir com a vida das pessoas de forma ativa, cara, é isso que tem me movido. Então, o que eu posso dizer é que esse nosso projeto é um projeto que está a serviço das pessoas. A gente quer fazer algo que realmente faça sentido, que as pessoas possam olhar aquilo lá e falar assim, cara, meu irmão, me dediquei aqui 8 horas nesse negócio, esse negócio foi capaz. Cara, nem que seja para falar assim, cara, eu me sinto mais leve. Já tá bom, cara. Já valeu o preço. Valeu. Entendeu? Então, eu acho que é isso, cara. Eu tenho sido movido muito, já nessa minha fase aí dos 40 e tantos anos aí, e realmente contribuir com a vida das pessoas. Né? Acho que é isso. Maravilha, irmão. Cara, e quero te agradecer, Renan, pelo convite, cara. Você sabe, a gente tem uma agenda muito restrita, né? E esse tipo de espaço aqui é onde eu me sinto confortável. E você é um cara, porra, muito acolhedor. Desejo muito sucesso para você aqui também, nesses desafios que você tem tocado, né? Você pode contar comigo, cara, o que eu puder te ajudar. Nós estamos juntos. Eu sei que eu posso contar com você. E eu conto com você, assim como eu sei que você também pode contar comigo. Sem dúvida. A gente é parceiro nisso. Né? Eu tenho certeza que a nossa relação só vai melhorar e se conectar ainda mais. Queria muito agradecer de verdade, irmão, esse tempo seu, esse tempo nosso aqui. Tenho certeza que a gente contribuiu hoje para a vida de alguém. Eu tenho certeza que alguém que está assistindo aqui em casa já foi tocado, já está até inclusive mais leve, assim como você citou aí. E eu queria agradecer o pessoal que está em casa, né, que chegou até esse momento aqui do podcast. Isso aí. Você é importante para todo mundo aqui nesse canal. Então deixa o seu like se você gostou, comenta aqui o que você achou. Eu recebo muita crítica construtiva, eu adoro isso. Tá? Isso, como o Luiz falou, a gente está aqui para servir. Né? Então que fique bem claro, né, que a gente não está passivo de erro, a gente precisa errar, aprender com os erros e não repeti-los. Então, muito obrigado pela sua audiência, por você ter chegado até aqui. Esse foi mais um episódio do podcast do Renan, hoje com esse mestre aqui, Luiz Melo, e eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar muito desse nome, tá bom? Então, tamo junto, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, galera. Beijo pra família aí. Falou, pessoal. Todo mundo. Um abraço. Esse foi mais um podcast do Renan. Valeu!